Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Pequenos Goles de Água Viva. E se você talvez está vendo o título dessa mensagem e vai assistir ela pensando, deixa eu ver aqui, para quem o Cleverton votaria, você está enganado. Não vou falar de política aqui, mas eu vou falar de de outra forma que a gente pode lutar pelo nosso país, lutar pela nossa nação. Você pode ter inúmeras, está pensando um monte de coisa aí, tá? Mas a gente vai falar especificamente aqui agora de oração. Nós estamos aí às vésperas de um 7 de setembro, onde se estão falando um monte de coisas aí que podem acontecer, manifestações, greves e enfim. Mas e aí, qual a nossa parte nisso? O que a gente tem que fazer com relação a isso? O que a Bíblia nos diz com relação ao nosso relacionamento com a nossa nação? E a gente vai ver isso aqui hoje no Pequenos Goles de Água Viva, sempre uma resposta bíblica para situações do nosso cotidiano. Chega junto, se você ainda não está inscrito lá no meu canal, no YouTube, se inscreve lá, estou como Cleverton Limaveira, estou assim também no Instagram, no Facebook, você vai poder ver mais de 120 mensagens do Pequenos Goles aí, e mais uma porção de orações que vão ter lá, e com certeza eu creio que vai edificar a sua vida. Então, assiste essa mensagem, compartilha com outras pessoas, para quê? Para que a palavra de Deus possa chegar mais longe, tá bom? Assim como o Senhor Jesus nos pediu, para que continuássemos propagando o ensinamento dele, para que ele estivesse conosco até o fim dos tempos. Tá joia? E vamos lá então, como a gente sempre faz no Pequenos Goles, a gente lê um trecho bíblico e depois a gente discute aqui um pouquinho, conversa aqui um pouquinho. Vou ler aqui hoje 2 pequenos trechos bíblicos aqui com você e depois a gente vai fazer uma reflexão, tá bom? O primeiro trecho bíblico está lá em 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, que diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O outro trecho que eu vou ler, bem conhecido aqui para nós, está em 2 Crônicas 7, 13 e 14, que diz assim, Deus falando: Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha aí, gente, 2 trechos bíblicos aqui que falam do nosso relacionamento com o país, com a nação onde a gente vive, né? E aí, qual o nosso papel? Como eu falei aí na introdução, estamos aí nos aproximando aí de uma semana onde fala que pode acontecer um monte de coisa, né? Com relação ao governo, protestos, manifestações, estão falando de greves e um monte de coisa que se estão falando. Aí a gente fica naquele negócio, e aí, acontece? Não acontece? Será que vai? O que vai acontecer? Não sabemos. Mas e qual é o nosso papel com relação a isso? Eu não vou nem falar de protestar, nem nada disso, tá, gente? Porque não é muito, para quem me conhece, não é muito aí protestar assim, ir pra rua, essas coisas assim. Quem me conhece não é muito o meu perfil, não. Mas às vezes até as pessoas vêm conversar algumas situações comigo, mostrar algumas situações para mim, não com relação ao país, mas variadas coisas, né? E perguntam, e aí, Cleverton? O que eu respondo? Algumas pessoas que talvez estejam assistindo já adivinharam. O que eu respondo? Vamos orar. Vamos orar. O que a gente pode fazer? Às vezes as pessoas não gostam da resposta, né? Vamos orar. Mas a oração é algo poderoso, gente. A oração é algo que pode mudar destino até de nações. Eu nem coloquei um versículo aqui que comprovaria isso para vocês. Mas na Bíblia fala ali que quando os israelitas fizeram o bezerro de ouro, Moisés foi ali perante Deus pedir pelo povo de Israel para que eles não fossem ali, Deus não descesse a mão neles, e Deus livrou o juízo daquele povo ali mediante
a conversa, o pedido, a oração, podemos dizer assim, de Moisés. Então, gente, muitas vezes a resposta é: vamos orar. Entendeu? A oração pode mudar o destino de nações. E estamos aí às vésperas aí do 7 de setembro aqui no Brasil e tudo isso, né? E o que podemos fazer? Qual a nossa parte nisso? Você viu o que a Bíblia fala aqui nos trechos que nós lemos aqui? Independente, tá, gente? Eu falei para você que eu não ia falar de política, que não vou, porque essa nem é minha praia. Se eu for navegar nesses mares aí, com certeza eu vou naufragar, porque não é minha praia falar de política. Mas o que a palavra fala aqui pra gente? Aqui o primeiro trecho que nós lemos, ele fala aqui que recomenda-se, antes de tudo, recomenda-se que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade. Ou seja, independente de quem está no comando, é o candidato X ou Y, o que a Bíblia nos orienta? Oremos por eles, oremos por quem está lá. Você fala: Cleverton, olha o que o cara fez. Olha, eu não concordo com o cara. Olha isso, aquilo. Olha como esse versículo continua aqui. Orem por todos que exercem, pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Ou seja, quem vai colher com isso? Quem vai colher com a gente orando pelos nossos governantes, nossos líderes? Nós mesmos. A palavra fala aqui para que tenhamos uma vida tranquila. Então que possamos fazer isso. Se você não faz isso, se você não ora pela sua nação, não ora pelos dirigentes do seu país, ore. Coloque eles nas suas orações, independente de quem eles sejam, para que Deus dê sabedoria, Deus dê a direção ali, para que Deus coloque a mão ali sobre, porque a gente sabe, né? A gente fala aí do Brasil, jeitinho brasileiro e todas aquelas coisas. Gente, tem horas que é só pela oração, é só por Deus mesmo. Então, que a gente possa fazer isso, que a gente possa batalhar pela nossa nação de joelhos. Por que de joelhos? Orando. Talvez você está ouvindo isso daí, você deve estar aí se remoendo, você está pensando quem está no comando, quem está no governo, e você está se remoendo, aí você fala: cara, o que você está falando, Clever? É isso que a palavra diz. Como eu costumo dizer, o que é o Pequenos Goles de Água Viva? É feito de respostas bíblicas para situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então estamos aqui fazendo perante a Bíblia, tá bom? E sem juízo de partido nem nada de novo. E você não vai ver eu navegar nessas águas não, tá bom, gente? Política, esquece. Eu falar aqui vídeo sobre política ou qualquer coisa do tipo, esquece, tá bom? O que eu vou trazer para você é o que a Bíblia diz. E é isso que a Bíblia diz. Que a gente ore pelos nossos reis, autoridades, governantes, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. É a gente que vai colher. E ele até continua: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Que essa possa ser nossa oração, que a verdade seja mostrada aos que estão no comando aí do nosso país. E até ele fala aqui do outro versículo, que a gente fala muito, a gente falou muito a gente leu muito isso nesse tempo de pandemia, né? Que ali ele fala, né, que se eu fechar o céu para que não chova, vou mandar os gafanhotos para que devorem o país, ou enviar uma praga sobre o povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo de Deus, olha o que ele fala: se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De novo, buscar a Deus. O que é buscar a Deus também? Orar, gente. Buscar a Deus. Pelas situações do nosso país, pelas situações do nosso povo. E aí talvez você fale: Cleverton, eu já faço tudo isso que você falou, eu oro e tudo mais. Mas você vê aqui que o segundo trecho que a gente leu fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei. Por que a gente está lendo isso aqui, gente? Muitas vezes a gente fala: eu oro, Cleverton, mas aquele povo lá de cima não muda. Só que muitas vezes o que acontece? Só para a gente refletir isso, tá, gente? Não é julgamento. Mas só para a gente refletir, muitas vezes a gente está falando lá do povo que está no comando, fazendo coisas erradas. Mas e nós aqui?
E nós, a população? E nós, o povo de Deus? Como que estamos fazendo? Será que a gente está fazendo as coisas da maneira certa? Ou será que a gente também está dando o nosso jeitinho aqui também? Isso é uma roda, né, gente? Uma retroalimentação. As pessoas de cima fazem errado, a gente vai continuar fazendo errado e tudo isso. E aí, fica esse ciclo? O Brasil é assim mesmo? Cara, isso dói de ouvir. O nosso país é assim mesmo. Não, gente. Que possamos orar, que possamos mudar. E que possamos mudar com as nossas atitudes também. Porque o versículo aqui fala da gente buscar o Senhor, orar, buscar a face e se afastar dos seus maus caminhos. Aí sim, Deus fala dos céus: ouvirei, perdoarei seu pecado, sararei sua terra. Como que está nosso caminhar? Será que realmente nós temos corrigido o nosso caminhar? Ou a gente é daqueles que fala: todo mundo faz, também eu faço. Uau, gente, e aí? Que mudança a gente está criando com uma atitude dessa? A gente quer que os outros mudem, mas a gente não. Primeiro tem que ser em nós. Primeira mudança tem que ser em nós. Tá bom? Então aí tá se aproximando uma semana aí onde estão falando tantas coisas, né? A gente não sabe se corre, se fica. Entre correr e fica, ore. Ore por tudo, ore pelo nosso país, pelos nossos governantes, por toda essa semana aí. Sempre, né? Isso não tem que ser uma prática só agora não, tá, gente? Isso tem que ser uma prática nossa, do dia a dia. Orar pelo nosso país, orar pelos nossos governantes, de acordo com o que a palavra diz. E também afastar-nos dos nossos maus caminhos. Então não fique só pensando, o fulano tem que mudar para eu mudar. Não. Com mudança, muitas mudanças começam pela gente. Na verdade, toda mudança começa pela gente. Se a gente não mudar, o que a gente espera que mude? Tá bom? Espero que essa palavra tenha sido bênção para você. Guarda ela no seu coração. Compartilha com outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso. E aquele abraço, aquele beijo. Se cuida, Deus te abençoe e até uma próxima. Fica com Deus.